Você levantou essa questão do glifosato, o que a gente faz? Bom, é controle, né? Eu sempre falo, higiene ocupacional é controlar. Infelizmente, inverte-se muito isso aqui no Brasil, né? A pirâmide. Se a gente pensar em uma pirâmide da higiene ocupacional, primeira coisa é antecipação de risco. Não antecipei. Segundo, reconhecimento de risco. Depois, avaliação. E lá no topo, controle. Então, se eu não conseguir antecipar, se eu não conseguir reconhecer, não, ou aí eu reconheci, mas pô, não consegui avaliar, o que eu faço? Eu controlo. Não é só porque eu não avaliei, eu não vou controlar a exposição. Gente, avaliar é a etapa mais cara da HO, sem sombra de dúvida, não é controle, né? E é mais cara assim, é porque ela tende a gerar menor custo-benefício. Porque ali você só vê saída de dinheiro para fazer alguma coisa. Então, isso realmente as pessoas tendem a inverter. Então, não é só porque não tem como avaliar, ou tem como avaliar, não tem limite. Tem como proteger. Então a gente pensa em EPIs, que aí tem na Fundacentro, procurem aí, é método qualitativo de avaliação de contaminantes químicos. Nessa metodologia, ela tem fichas que te dá a respeito de cada tipo de agente e tem umas fichas específicas para pesticidas. Fala, olha, se eu tenho um pesticida, a toxicidade é tal e tal, que tipo de EPI que eu tenho que usar? Então, é proteger essas pessoas. Então, nem que se parte de EPI, EPC, mas a gente tem que ter algum tipo de controle. E existem metodologias para quando não tem esses dados, que é, por exemplo, o control banding, ou controle de bandas. Então, com base nas frases de risco que a substância tem, que hoje é tudo padronizado, então são as frases H. As frases H delimitam geralmente que tipo de risco que essa substância tem, os pictogramas e etc. Vêm dessas frases de risco. Com a quantidade utilizada, volatilidade, etc., com a quantidade utilizada e tudo, ele vai te dar uma provável faixa, por isso chama uma banda, né, uma faixa, em que deve estar os limites de exposição. E de acordo com a quantidade que você utiliza e a volatilidade, ele vai fazer uma estimativa assim, bom, há uma possibilidade que a exposição desse trabalhador esteja entre isso e isso. Então, nesse caso, o ideal é aplicar tal e tal tipo de proteção que eu vou ter algum tipo de segurança que eu vou estar protegendo ele de alguma forma. Então, a mensagem que eu quero deixar é, gente, higiene ocupacional não é sobre coletar amostras, é sobre controlar os riscos. Então, não é porque você não tem um limite, você não consegue controlar amostrar, etc., né? Você não vai controlar, tem que controlar de alguma forma.